Olá! Pensa só nesse cenário. A gente está em 3 de março de 2026. Lá fora, uma crise global está explodindo. E aqui dentro, bom, o Brasil está numa encruzilhada daquelas, bem decisiva. A gente vai entender agora como é que esses dois mundos acabam se chocando. Ok? Então, o que a gente vai ver? Primeiro, a gente mergulha nessa confusão internacional. Depois, a gente vai seguir o rastro, sabe, tipo um efeito dominó mesmo, até ver como isso tudo bate aqui na nossa política interna. Então, naquele dia 3 de março de 2026, as manchetes eram basicamente uma coisa só. Uma guerra que não parava de crescer lá no Oriente Médio. Olha a situação. De um lado, Estados Unidos e Israel. Do outro, o Irã. E o conflito entre eles, de repente, entra numa fase muito, mas muito perigosa, sabe? E o pior, acaba puxando os países vizinhos ali para dentro da briga. O que chama a atenção aqui é a velocidade com que tudo piorou. O conflito não ficou só num lugar, não. Ele se espalhou, atingindo bases americanas em vários países. Mas o que realmente deixou o mundo todo de cabelo em pé foi a ameaça do Irã de fechar o Estreito de Hormuz. Pensa só, é por ali que passa uma parte gigantesca do petróleo do mundo. Se fechar, aí sim o jogo vira para todo mundo. E aí, como era de se esperar, uma crise desse tamanho não fica só lá, né? Ela manda uma onda de choque imediata pelos mercados financeiros do mundo todo. Olha só o primeiro efeito. O preço do barril de petróleo, o tipo Brent, que é a referência para todo mundo, deu um pulo de quase 7% num único dia. Isso mostra bem o medo do mercado, né? O medo de faltar petróleo. E aqui no Brasil, o dólar disparou contra o real. Normal, né? Em momentos de crise, os investidores correm para o dólar, que é visto como um porto seguro. O resultado, a moeda fechou o dia valendo mais de R$ 5,16. É o clássico movimento de aversão ao risco. Mas olha que interessante, se por um lado o dólar sobe, por outro as ações da nossa Petrobras também subiram. E subiram bem, hein? Mais de 4,5%. Por quê? Simples, se o petróleo está mais caro no mundo, a empresa que vende petróleo tende a lucrar mais. Apesar dessa montanha russa toda no mercado, a visão oficial do governo brasileiro, que foi dita lá no evento Rumos 2026, era de um otimismo, digamos, cauteloso. A aposta deles era que, mesmo com a confusão, o impacto por aqui não seria tão grave. O problema é que esse choque vindo de fora não encontra o Brasil num mar de rosas. Muito pelo contrário. O país já estava lidando com os seus próprios desafios econômicos e eles não eram pequenos. E muito do que a gente sabe sobre esse dilema interno veio à tona justamente nesse evento, o Rumos 2026. Foi ali que as cartas foram postas na mesa, sabe? O debate sobre a economia do Brasil ficou escancarado. Então, qual era o X da questão? De um lado, os problemas que a gente já conhece de cor. Juros nas alturas, impostos que ninguém entende, leis trabalhistas complicadas. Do outro, o que precisa ser feito. Arrumar as contas do governo, fazer as tais reformas estruturais. O recado do pessoal do mercado foi bem direto. Para a economia destravar e os juros caírem de verdade, não tem mágica. Tem que mexer nesses vesperos. E olha, o presidente do Itaú, o maior banco privado do país, foi reto e direto. Ele disse que, não importa quem ganha a eleição, o assunto principal, o tema da hora, é o fiscal. Ou seja, arrumar as contas do governo. Segundo ele, isso não é uma escolha, é uma necessidade. É urgente e não dá para fugir. Aí a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Se todo mundo sabe qual é o problema e qual é a solução, por que as coisas não andam? Porque essa urgência toda não se transforma em ação imediata. A resposta é simples e bem conhecida por aqui. 2026 é ano de eleição. E em ano eleitoral, bom, a política fala mais alto que a economia. Fazer ajuste fiscal, cortar gastos, são medidas amargas, né? E nenhum candidato quer dar um remédio amargo para o eleitor bem na véspera da votação. É um risco que ninguém quer correr. E esse número aqui mostra o tamanho do risco. A expectativa é de uma eleição super apertada, decidida no detalhe, por uma diferença de 3 a 4% dos votos. Pensa bem, com uma disputa tão acirrada, qualquer escorregão, qualquer medida impopular pode significar derrota. É por isso que todo mundo pisa em ovos. Então, o consenso ali entre os grandes líderes e economistas é o seguinte: a agenda fiscal séria, aquela das decisões difíceis, vai ter que ficar para 2027. É basicamente empurrar o problema para quem ganhar a eleição resolver. Mas não é só de economia que vive a eleição de 2026, não. Tem outra preocupação gigante na mesa. E é uma preocupação, digamos, bem mais sombria. As autoridades estão muito alertas com a infiltração do crime organizado na política.
A gente está falando do risco de dinheiro sujo financiando campanhas e até mesmo de criminosos tentando se eleger para, de dentro do poder, ter acesso ao dinheiro público. E a coisa é tão séria que o diretor-geral da Polícia Federal já confirmou que eles vão agir. Ele disse que já mandaram um plano de ação para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para tentar barrar essa entrada do crime organizado nas eleições. E é aqui que a gente termina nessa grande encruzilhada. De um lado, uma crise global batendo na porta. Do outro, um impasse interno, onde os problemas são conhecidos, mas as soluções ficam para depois por causa da eleição. Fica a pergunta no ar. O próximo líder do Brasil, espremido entre esses dois mundos, vai escolher que caminho? A resposta, sem dúvida, vai definir o rumo do país por um bom tempo.